E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os procedimentos que a gente pode estar lançando mão para fazer o polimento e a recuperação de vidro automotivo, tá? Seja ele para-brisa, vidros laterais ou até mesmo os vidros que a gente tem na construção civil aí também, perfeitamente, sem problema nenhum, tá? Bom, qual que é o nosso início? O material de trabalho ele é um pouquinho diferente do material que a gente tem no polimento, tá certo? O material do polimento ele é muito mais fácil de a gente encontrar, tá? Muito mais fácil de você trabalhar também. E o material para polimento de vidro ele é um pouco mais específico, talvez até mais difícil de você encontrar. E tão quanto ele é mais específico e mais difícil de ser encontrado, também é um pouco difícil da gente trabalhar com ele também, tá? É um mecanismo um pouco mais restrito, que pouca gente trabalha, tá? E um pouco mais difícil também de ser trabalhado aí, beleza? Em comparação com o polimento. No polimento a gente tem muito cuidado com relação ao holograma, as marcas na superfície, tá? Esse tipo de coisa aí. Então a gente trabalha muito com a rotação da máquina, tá? No polimento para vidro, a gente tem essa preocupação também, e ela é redobrada, tá? Por que ela é redobrada? Principalmente quando a gente trabalha com lixas para fazer esse trabalho, o grau de desbaste ele é maior. Então você tem que trabalhar com a rotação da máquina baixa ou elevada para você ter surtir o efeito desejado no vidro, tá? E você não ter ondulação, tá certo? Mas isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, via de regra, quando você está trabalhando com a máquina, você não vai ter muita preocupação em gerar hologramas, tá? E não vai ter muita preocupação em estragar a boina, aquecer a superfície, porque você vai ver que você está trabalhando com compostos que precisam de uma lubrificação extremamente alta, tá? Bom, com relação às boinas, que boina que a gente utiliza para polimento de vidro? Boinas de feltro, tá? Como essas aqui. Essa aqui é uma boina pequena, fui eu mesmo que fiz essas boinas aqui, tá? É um material caro, às vezes difícil de ser encontrado nas lojas aí, tá? E ele é indispensável, porque é um mecanismo muito agressivo e é o único mecanismo que vai te dar condições de você trabalhar num polimento de vidro aí, porque o vidro tem uma superfície muito dura, tá? O tempo de trabalho ele é muito maior se comparado a um polimento comum, numa pintura comum, mesmo que seja uma pintura PU, digamos assim, duplamente catalisada, tá? Com uma carga de catalisador maior, tá? Que seria o cenário do capô e do teto, tá? Mesmo assim, é mais difícil e mais trabalhoso do que uma pintura dessa aí para você fazer um trabalho, tá? Primeiro de tudo, o lixamento ele não pode ser feito com lixas para polimento comum porque elas não funcionam no vidro, tá? O abrasivo para trabalhar no vidro ele é muito mais forte do que o abrasivo para desgastar uma pintura e um verniz PU, tá? Por melhor que seja a lixa que a gente esteja utilizando. Bom, a gente tem duas alternativas básicas aí para a gente estar trabalhando com o polimento no vidro. Uma, as lixas, tá? Que são específicas para vidro, lixas diamantadas ou as populares Trisact para vidro da 3M, tá? O que eu tenho para falar sobre esse mecanismo? Esse é um mecanismo mais avançado, tá? Que eventualmente a gente precisa lançar mão dele para a gente conseguir remover alguns tipos de risco, como vocês vão ver mais para frente, tá? Principalmente riscos sensíveis ao tato, tá? Esses riscos você não nivela com um polidor para vidro e uma boina de feltro, tá? Porém, esse mecanismo você tem que ter uma prática muito boa para você não ondular o vidro, tá? Você ondulando o vidro, você perdeu o vidro. Dificilmente você consegue corrigir isso depois de uma maneira satisfatória e consegue um resultado bom no polimento, tá? Então é um mecanismo avançado que eu vou estar trabalhando numa nova série de vídeos mais para frente, demonstrando como que a gente pode utilizar ele, tá? E você tem, em paralelo, o mecanismo mais simples. Qual que é o mecanismo mais simples? Um composto polidor para vidro, que normalmente é o óxido de cério misturado com água. Eu tenho aqui um específico, que até foi um dos mais baratos que eu achei, custa cerca de 50 a 60 reais. Ele rende muito, tá? Vocês vão ver na série de vídeos aí que ele rende muito, porque a gente utiliza pouco produto, tá?
que é o Ceriglass, tá? Da Carpro, para fazer o polimento básico dos vidros aí. O que a gente consegue trabalhar no polimento básico? Remoção de hologramas, marcas leves de palheta, tá? E qualquer marca que não for sensível ao toque, ao tato, tá? De uma maneira lenta. O que o fabricante recomenda? Que trabalhe com rotação baixa na máquina, tá? Você pode trabalhar com uma rotação alta? Pode. Porém, o que você tem que ter em mente? Trabalhando com uma rotação mais alta, você vai ter que borrifar mais água na superfície, tá? Você trabalha sempre com ele muito lubrificado, tá? E o mecanismo de lubrificação é a água, tá certo? É pouco produto e muita água, digamos assim, fazendo uma analogia, tá? Como que funciona isso, tá? Esse composto aqui é a base de óxido de cério, tá? E tem mais alguns nanopolidores aí, compostos polidores, tá certo? Que em conjunto com o óxido de cério vão fazer o desbaste do vidro de uma maneira adequada, beleza? Não adianta tentar polir com massa de polir, com composto de polimento para pintura, que você não vai conseguir resultado, tá? Não funciona. Eu já fiz esse tipo de teste, já fiz esse teste com boina de feltro, porém na micro retífica não obtive resultado e dificilmente vou obter, tá? Aqui eu tenho o exemplo da lixa, tá? Essa lixa aqui é uma lixa para pintura, tá? P2000, mas os discos de lixa para polimento de vidro, eles são semelhantes a esse aqui, é o mesmo mecanismo, tá? É velcro, 6 polegadas, e você trabalha com ele sempre a úmido também, beleza? Bom, como é que vai funcionar o polimento? A gente vai trabalhar com o polimento da mesma maneira que a gente trabalha na pintura, tá? Eu vou trabalhar com uma rotação de 1000 RPM na máquina, tá? Fixa, não vou alterar ela, então eu acho que você vai ter um polimento lento, porém muito seguro. Se você tiver algum problema com o composto secar na superfície, você dificilmente vai ter algum aquecimento no vidro, vai danificar o vidro ou até ter o perigo da máquina galopar e você acabar trincando o vidro, tá? Esse processo é lento mesmo, você demora para conseguir o resultado e é fundamental que você tenha um refletor forte, tá? Com uma lâmpada de 150 watts no mínimo, para você estar checando o teu trabalho aí, tá certo? E eventualmente tirando o carro, indo com o carro no sol ou contra a luz, para você ver se você está removendo os defeitos ou não, tá? Eu tenho alguns defeitos no meu vidro do motorista, da porta do motorista, que eles não vão sair com esse polimento aqui. Por quê? Porque eles são sensíveis ao tato, tá? Se eu passo a unha, eu sinto ele arranhar ali e penetrar no sulco do risco. Então são riscos que não vão sair com esse composto aqui, tá? Como é que funciona? Você vai estar sempre com um borrifador com água, tá? Vai estar com a sua boina umedecida, tá? Você vai umedecer ela por completo, não precisa encharcar ela, mas umedecer bem. O feltro ele não vai sugar muita água, então você pode estar molhando ele a cada nova aplicação sem problemas, ele não vai sugar água, você não vai ter problema com relação a isso, tá? Para áreas pequenas, utilizar um feltro menor, você vai borrifar água nele por completo e vai aplicar algumas gotas, pequenas gotas nas bordas aqui, tá? São pequenas gotas mesmo. E esse composto aqui, ele vai funcionar muito bem em conjunto com a água, tá? Você não vai deixar ele secar na superfície, você vai aplicar água constantemente, como vocês vão ver no decorrer do vídeo aí na demonstração, tá? Até que você obtenha o resultado desejado, tá? Uma coisa, com a rotativa, se você trabalhar com uma rotação alta, tá? Principalmente se trabalhar com uma rotação alta, esse tipo de boina aqui, ele pode causar algum ou outro holograma, leve, tá? Então você pode trabalhar com a rota orbital depois, numa rotação alta mesmo, tá? Por que a rota orbital você tem que trabalhar com uma rotação alta? Porque senão ela não vai rotacionar na superfície e você não tem polimento nenhum. O vidro é muito duro, tá? Então você não vai ter resultado. Se com a rota orbital já é difícil você trabalhar numa etapa de corte, numa pintura, de um lixamento até P3000 da Trisact, se já é difícil nesse cenário, imagine no vidro. Então você consegue fazer um refino com essa boina aqui. E uma prática que eu não aconselho é você deixar a boina fora de centro, tá? Na rotativa mesmo, para você simular o movimento de uma rota orbital. Porém, eu não aconselho esse procedimento. E se você o fizer, faça com a rotação mínima da máquina, tá? Eu não aconselho, porque pode danificar o rolamento e o eixo da máquina, tá certo? Desgaste prematuro.
Bom, sempre com bastante água, pessoal, é fundamental isso. E como é que você trabalha? Você trabalha em movimentos no quadrado, da mesma maneira que a gente trabalha com o polimento comum, sempre em pequenas áreas, menores áreas, quanto menor possível, melhor, tá? É mais fácil de você trabalhar, mais fácil de domar a máquina e muito mais fácil de você operar o produto em conjunto com a boina, tá? Por que eu digo isso? Porque precisa de água, precisa de uma lubrificação adequada e eventualmente você está trabalhando em uma parte, a outra parte fica seca, a boina já está seca, você não tem como ficar borrifando água toda hora com a outra mão, por se tratar de uma politriz rotativa, tá? Principalmente quando a gente trabalha na vertical aí, tá certo? Então trabalhe em pequenas áreas, quanto menor possível melhor e sempre no movimento uniforme. Com esse mecanismo aqui, você não corre o risco de ondular o vidro, tá? Salvo se você ficar meia hora com a máquina ali numa posição e acabar torrando o vidro. Tenho certeza que ninguém faz isso, então dificilmente você consegue ondular o vidro com esse mecanismo aqui, tá? É um mecanismo seguro, porém você tem que ter muito mais tato e sensibilidade com a máquina, não é uma coisa tão, digamos assim, fácil de você fazer, tá? Exige um pouco de paciência, aliás, muita paciência, e eventualmente isso é cansativo de você trabalhar com a máquina, tá? Porque você fica muito tempo numa posição só com a máquina, tá? Então você dá pausas no seu serviço, limpa o vidro, tá? A limpeza você faz com água e sabão se precisar, tá? E você nunca vai tomar como regra de nunca trabalhar com composto seco na superfície. Se ele estiver secando, borrifa água na superfície, eventualmente um pouquinho na boina também, tá? E trabalha mais um pouco o produto. Passou uma vez, você pode trabalhar até 3 ou 4 vezes na mesma área só borrifando água. Por que eu digo isso? Porque o composto ele vai ficar em contato com a boina e ele vai ficar seco no vidro também. Então você borrifando água, você ativa ele novamente para ele ser passível do desbaste na superfície, tá? Para ele desbastar novamente a superfície. Então você utiliza pouco produto, não é muito, é um produto que rende bastante, porém não tenha a falsa ilusão de que você tem que ficar colocando produto a cada vez que você passa água, tá? Então, 2 a 3 vezes você joga água na superfície novamente e continua com o polimento. Você vai ver que ele vai sair branco da superfície, tá? Quando você jogar água, ele vai ficar branco. E isso é sinal que ainda tem composto ali e você pode trabalhar tranquilamente com ele. Se você não seguir isso, você vai esgotar teu produto muito mais rápido, um produto caro, tá? E você não vai ter o resultado adequado, tá? E outra coisa, no final do polimento, dê uma passada geral na peça, somente com água. Com a boina já com produto, somente com água, você finaliza o polimento, tá? Numa rotação baixa, com contrapeso, tentando eliminar um pouco os hologramas, se você tiver uma carga muito alta de holograma aí, tá? E se você tem medo disso, trabalhe com uma rotação mais baixa na politriz, tá certo? Bom, pessoal, nosso material básico é esse, tá? Eu falei para vocês que é um mecanismo talvez um pouco difícil da gente trabalhar, que demora um pouco mais para a gente conseguir resultado, precisa ter paciência, tá? Precisa ter muito cuidado com a máquina também. Não deixe o produto secar, tá? Eu vou fazer demonstração agora no próximo vídeo, vou demonstrar para vocês como é que funciona. Eu não vou ter um resultado 100% porque eu não estou trabalhando para zerar a peça e eu fui surpreendido porque eu até então não tinha feito uma avaliação muito precisa de como é que estava o vidro do meu carro para mim fazer essa série, tá? E quando eu fui fazer o polimento, eu passei a unha, tá? Não tinha feito isso antes. E eu notei que eu realmente preciso de um mecanismo de lixamento para fazer esse polimento, tá? Que é um mecanismo mais agressivo e eu vou tratar numa nova série, tá? Porém, o mecanismo básico é o que mais a gente vai utilizar nos carros aí, é o que mais a gente vai ver e mais a gente vai ter necessidade de trabalhar em cima, tá? É um mecanismo caro, tá? Não é barato você montar um kit para polimento de vidro. Então é uma coisa que você tem que avaliar bem a relação custo-benefício, se vale a pena você montar isso, ter isso com você, para usar só no seu carro e uma vez só, tá? Às vezes não vale a pena, na maioria das vezes não vale a pena. Porém, nesse tutorial aí eu vou demonstrar para vocês um resultado, o que a gente consegue refinar, que são essas marcas superficiais aí, como trabalhar com ele na máquina, tá? E até onde a gente pode chegar com esse procedimento aí, beleza?